Vamos ouvir a palavra de Deus aqui em Provérbios, no capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e certo. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem reduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscadas contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiro como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que consumimos. Meu filho, não vá por esta vereda. Não siga a esta gente. Afaste-se os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Então, eles estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que palavra sábia e atualizada da parte de Deus, né? A gente vê aqui que Salomão não foi à toa que Deus deu grande sabedoria a este rei, quando ele implorou a Deus em sonho. Deus se aproximou-se dele e disse a ele: pede o que tu queres, que eu te darei. Ora, o que você pediria se Deus chegasse para você e dissesse: pede o que tu queres e eu te darei? Hoje, como o coração do homem é corrupto, está ligado às coisas materiais, certamente nós pediríamos riqueza, certamente nós pediríamos uma mansão, certamente nós pediríamos algo que
alegrasse o nosso coração materialmente. Mas o que ele fez? Quando Deus fez essa pergunta a ele respondeu: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa reger este país, pois o meu pai, ele regeu muito bem, ele guiou muito bem esse povo. Tu deste tanta sabedoria a ele para cuidar desse país. E como eu sou novo, eu não tenho possibilidade, estou com medo de cuidar desse povo. Então eu te peço sabedoria para que eu possa reger este país. E Deus, irmãos, ele mesmo que sorriu para Salomão e disse: como tu não me pediste riqueza, como tu não me pediste terras, tesouros, eu te darei o que tu me pediste, a sabedoria. Tu serás o homem mais sábio, e não haverá outro além de ti, como nunca houve nesta terra. E todos se admirarão de você. Mas saiba também que eu te darei riquezas. Mesmo assim eu te darei tudo. Tu serás o homem mais rico desta terra. Irmãos, Salomão é como se ele tivesse ouvido Jesus falar futuramente, né? A um futuro não tão distante. É como se ele tivesse ouvido a voz de Cristo, que fala lá em Mateus, no capítulo 5, se não me falha a memória, no capítulo 5, Jesus ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Veja o que aconteceu. Essas palavras de Jesus aconteceram na vida de Salomão, por ele ter feito uma escolha excepcional, por ele ter feito uma escolha robusta, né? Sabedoria, porque com a sabedoria ele iria conseguir qualquer coisa que ele quisesse. A sabedoria, ela é a chave do sucesso. A sabedoria dada por Deus, ela é diferente da sabedoria humana. Louvado seja o nome do Senhor. É como diz lá em Provérbios, no capítulo 3, e o verso 7 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Né? Ou seja, a sabedoria humana, ela é limitada. Mas a sabedoria de Deus, ela é diferente. Ela excede todos os pensamentos. Ela é diferente. Essa sabedoria que Deus ele nos dá quando nós pedimos, ela é diferente de qualquer outro tipo de sabedoria de sábios, que muitas vezes são exaltados pelas suas teorias, que muitas vezes são exaltados pelas suas filosofias. Quando você vai olhar no fundo, essas filosofias, essas teorias estão fora dos princípios de Deus. E tudo que foge do princípio da verdade, tudo que foge do princípio do que é direito, do que é certo, do que é correto, do que está na linha, não é de Deus, é do maligno. Infelizmente, muitas pessoas têm se apegado às suas próprias teorias, aos seus próprios pensamentos e têm esquecido a palavra de Deus. Infelizmente, muitos têm se afastado do Senhor. Então, o que é que eu posso fazer para agradar a Deus?
Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Você já tem pensado nisso? Qual é o nosso propósito aqui na terra? O que estamos fazendo aqui na terra? Qual é a nossa missão? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que viver, meus irmãos, segundo a vontade do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, e o verso 3 diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a maior vontade de Deus, irmãos. Essa é a maior vontade de Deus, irmã. Que nós venhamos chegar ao conhecimento da verdade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não adianta a gente tentar lutar com as nossas próprias forças, com as nossas próprias forças, tentando conquistar algo que está tão distante. Nós estamos como se estivesse dando murro em ponta de faca. A vontade de Deus é simples. É que o conhecimento da verdade habite em nosso coração. O conhecimento da verdade deve habitar no nosso coração. Essa é a vontade de Deus. E ele fala uma coisa bem atualizada, irmãos. Bem atualizada. De quando existe uma ligação, uma reunião de pessoas más, fazendo acordo para praticar o mal, o assassinato, o roubo. Louvado seja Deus. Quando diz: meus filhos, se os maus tentarem seduzi-los, não ceda. Se disserem: venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Pessoas que praticam crimes organizados, têm se organizado para praticar crimes oriundos, absurdos, tomar algo que não é seu, tomar as coisas do seu próximo, roubar. Isso é transgressão. O mundo jaz no maligno. E quando nós nos juntamos a esse tipo de pessoas, estamos nos contaminando e sendo semelhantes a eles. Pois está escrito: as más companhias corrompem os bons costumes. Não adianta você aprender a sabedoria de Deus, não adianta você aprender o que é certo, praticar as coisas certas e daqui a pouco você se juntar a alguém que está praticando o mal e que diz claramente para você: venha, vamos praticar isso, vamos roubar os tesouros, vamos dividir meio a meio. A oferta do inimigo é essa, não é coisa fácil. Mas está escrito que há caminhos que para o homem parecem serem perfeitos, mas no final é morte. Não queremos isso para a nossa vida. Não queremos isso para os nossos filhos. Então temos que se apegar ao livro da sabedoria. Provérbios tem 31 capítulos. Geralmente o mês ele tem 30 dias, mas existem meses que tem 31 dias. Em cada número correspondente à data, leia o livro de Provérbios. Eu te garanto que vocês todos os dias vão aprender uma coisa nova.
Só precisa você ler um capítulo de Provérbios todos os dias, durante 31 dias ou 30 dias. Você vai aprender uma coisa nova da parte de Deus. É tão interessante que ele diz aqui: eles ajudarão a experimentar a sabedoria, né, ou seja, este livro, a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes. Infelizmente, o nosso governo, o nosso Estado repugnam a palavra de Deus e não colocam em suas prateleiras, não colocam nas suas bibliotecas este livro tão amável, né, de conhecimento, tão cheio, tão rico de princípios verdadeiros, que hoje você vai olhar em uma lei, você vê que ela é baseada nesses princípios, mas o homem sempre tem rejeitado, o Estado sempre tem se colocado de lado e tem inventado desculpa, dizer que a política, que o Estado não pode se unir à religião, mas não entende que isso não é religião. Não entende que isso não é religião. O que nós estamos pregando, a palavra de Deus, este livro de ensino de sabedoria, não é uma religião. Porque em Tiago, no capítulo 2, e também no capítulo 1, ele fala que a verdadeira religião é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se corromper com o mundo. Bem explicado. A nossa religião verdadeira é cuidar dos necessitados, tanto material como necessitados espiritual. A religião que o nosso Deus poderoso aprova é essa. Não é religião católica, não é religião evangélica, não é religião budista, nem espírita, nem candomblé, nada disso. A religião que ele se refere aqui é simplesmente você amar o seu próximo, cuidar dos enfermos, dos doentes, dos necessitados, daqueles que estão desamparados, órfãos, viúva, e não se corromper com este mundo. É simplesmente isso a religião. Não é bicho de 7 cabeças. Não é uma conquista para tentar tomar poder. A verdadeira religião, ela não está se importando com o poder. A verdadeira religião, ela está se importando com o amor ao próximo. É com isso que ela está se importando. Não é com o dinheiro, não é com os bens materiais, não é com propriedades. Não está se preocupando com isso. Aliás, em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estavam reunidos, falando sobre a necessidade dos pobres, o que eles faziam era pegar as suas propriedades, que eles tinham muito, e vendiam e dividiam ali com os pobres e davam àqueles que eram necessitados. A sua benevolência, né? Os seus frutos. Porque quando nós passarmos dessa vida aqui, nós viermos a desfalecer, o que nós temos hoje pode ser o melhor carro do mundo, vai ficar aqui, vai ser discutido em reuniões judiciais para saber quem é que vai ficar com quem. Suas propriedades, se você partir hoje, vai ficar para brigar entre os seus filhos, porque essa é a realidade. É briga de poder, é briga de propriedades. É a única coisa que acontece, é isso. Nós só temos valores depois da morte, porque aí vai ser distribuído os seus bens, vai ser repartido. Vai ser inventariado terra, vai ser repartido frutos, vai ser repartido os seus bens para aqueles que ficaram vivos. A única coisa que vai acontecer é isso. Depois você vai para o esquecimento.
Você vai ser esquecido. Muitas vezes aquele que já morreu é lembrado uma vez no ano, por causa dos finados, né? Dia dos finados. Então, vamos lutar pela a verdadeira sabedoria que vem da parte de Deus, que nos ensina a ter uma verdadeira conduta como cristãos, que nós não se apoia no nosso próprio entendimento, mas no entendimento da palavra de Deus, porque é esta palavra que vai nos dar vida. Está escrito em Provérbios 1:22, até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Até quando você vai se manter com a sua sabedoria, achando que vai dar certo? Até quando você vai pensar que é alguma coisa na sua vida, com o que você já aprendeu? Isso é pouco, irmãos. A nossa sabedoria não excede ao entendimento de Deus. A paz desse mundo não é nada. Agora a paz de Deus, ela excede a paz desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O entendimento humano está longe do pensamento de Deus. Ele diz em suas palavras: os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. O que nós planejamos aqui é normal, ele nos deu livre-arbítrio para a gente planejarmos. Mas ele é o último que dá a sua palavra, como está escrito em Provérbios 16. Do coração do homem vêm os projetos, mas a última palavra é do Senhor. É Ele que vai dizer se amanhã você vai fazer ou não. Como assim, irmão? Porque nós não temos poder sobre a nossa vida. Eu estou conversando com você agora, amanhã eu posso estar morto, ou você. Então, quem somos nós para garantirmos o que vai dar certo amanhã ou não? Somos como neblina, irmãos, diante dos olhos de Deus. Essa é a verdade. Somos como neblina. Os pensamentos de Deus, a sabedoria de Deus excede o nosso, irmãos. É impossível nós compreendermos as coisas de Deus. Então a vontade de Deus, irmãos, é que todos se cheguem ao conhecimento da verdade. O próprio Salomão, em Eclesiastes, depois dele ter se regalado com todas as belezas desse mundo, de ter as suas mulheres, de ter os seus bens, os seus tesouros, ele diz: em Eclesiastes, no capítulo 12, e o versículo 13, ele diz: agora que já ouviu tudo. Este aqui são os dois últimos versículos de Eclesiastes. Ele diz: agora que você já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Não existe, irmãos, nada mais essencial do que temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o essencial, irmão. É tanto que quando aquele jovem rico chegou para Jesus e perguntou o que devo fazer para ter a vida eterna, Jesus ele falou: guarda os mandamentos e viverá. Não existe algo mais essencial, irmão, do que viver em obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. Ele diz: aqui está. Ele diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Quando ele fala a conclusão, irmão, aqui está a última palavra. Não existe mais argumento, não existe mais opção. Aqui está a conclusão. Depois que você já pensou tudo que vem na sua mente, depois que você já planejou todos os seus projetos, depois que você analisou tudo, aqui está a conclusão. É como se fosse a conclusão de um jurado. Aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para todo homem. E a verdade é,
No versículo 14 ele diz: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Não temos mais o que discutir. O nosso Deus, Ele é um Deus poderoso e tem o melhor para o seu filho. Quando eu falo Deus, irmãos, estou se referindo ao Pai. Qual é o Pai, irmãos, que mesmo sendo ruim, vai dar coisas maus ao seu filho? Não. O Pai, mesmo sendo ruim, ele trabalha ali, ele dá o pão ao seu filho, ele dá o alimento. Imagina agora o Criador que nos fez com suas próprias mãos, que nos deu a oportunidade de vida, que dita as nossas regras. Ele deixa a gente andar com os nossos próprios passos para fazer a boa escolha. Ele diz: olha, se tu fizer isso aqui, tudo vai bem. Se tu não fizer e escolher os teus próprios pensamentos, tu vai cair no teu próprio buraco. Então, preste atenção nas escolhas. Então, irmãos, é simples. Deus, ele não está nos pressionando a fazer o que Ele quer. Ele nos dá liberdade para que a gente venhamos escolher o melhor. E o melhor é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, irmãos. Não temos mais nada a fazer nesse mundo a não ser obedecer aos princípios de Deus. O resto é resto. Em primeiro lugar, o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Que esta palavra venha estar em seu coração e essa semente ela venha nascer. Após regada, ela venha crescer. E que ela não venha crescer no meio dos espinhos, que ela não venha crescer em meio de pedras, que ela não venha estar na beira do caminho, mas que ela venha crescer em uma boa terra e que essa planta ela venha dar frutos dignos de arrependimento. E que venha dar frutos sempre na estação própria. Que as folhas dela não venham cair, mas que na sua estação ela possa dar frutos e venha prosperar, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Maravilhoso Deus, eu te peço por todas essas coisas, por essas bênçãos. Muito obrigado pela tua palavra. Que tu possa, Senhor, chegar a este coração, meu Deus, e convencer, porque está escrito: quando Jesus falou, eu subirei ao Pai, mas virá um Consolador, e Ele vos convencerá, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito, Pai, o Espírito da verdade, venha convencer esta vida do que deves fazer. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.